Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos começar o capítulo 3 do livro 2, tá? Capítulo 3. Deixa eu só. Vamos lá, vamos avançar. Estudo dos triângulos, tá bom? Então, vamos lá. Nos- O que vocês sabem sobre triângulos é muito básico. Hoje nós vamos trabalhar, nós vamos conhecer, entender um pouco de congruência de triângulos. Vamos estudar também sobre mediana, baricentro. E, e vamos ver se a gente consegue chegar até altura e ortocentro. Prestem bastante atenção, anotem as dúvidas para a gente conversar no Tira Dúvidas, ok? Então vamos lá. Um grupo de investidores quer construir um posto de combustível na região das três pequenas cidades, A, B e C. Os investidores analisam o mercado e acreditam que esse posto deverá ser construído de tal maneira que ele esteja à mesma distância dos três municípios. Analise a situação e crie um esboço dela. Para isso, marque 3 pontos, A, B e C, em uma folha, de maneira que eles não estejam alinhados. Em seguida, determine um ponto que esteja à mesma distância dos três, verificando com uma régua essa distância. Mostre que pode ocorrer de um posto estar dentro ou fora dos triângulos do vértice A, B e C. Vamos falar de congruência. Vocês poderiam me dizer o que significa a palavra congruente para vocês? A palavra congruente está relacionada, está ligada à mesma coisa que igualdade. Vejam lá, dois ou mais segmentos são chamados congruentes quando possuem o mesmo comprimento numa mesma unidade de medida. Olha isso aí, ó. Essa unidade aqui, ó, de medida é o centímetro. Então, a distância de A até esse ponto aqui, ó, é 1 centímetro. Desse ponto até o outro é mais 1 centímetro. E para o B, 1 centímetro. Então, esse segmento que vai de A a B tem 3 centímetros. A mesma coisa acontece aqui com o segmento de C a D. Então, o segmento AB é congruente. Preste atenção nesse símbolo aqui, ó, um símbolo novo que vocês virão conhecer. Esse símbolo significa congruência, tá? 3 tracinhos paralelos no sentido horizontal. Então, a gente lê assim, ó. AB, o segmento AB, é congruente ao segmento CD. Vamos às figuras congruentes. O que é necessário para que dois terrenos sejam considerados congruentes? Duas figuras do mesmo perímetro são congruentes e de mesma área. Vamos já descobrir. Vamos falar de figuras planas congruentes, tá bom? Entendendo a ideia de congruência para figuras planas, temos, por exemplo, duas circunferências de mesmo raio são congruentes. Dois ângulos de mesma medida são congruentes. Conceituando, duas figuras planas são congruentes quando possuem a mesma forma e o mesmo tamanho, ou seja, quando podem ser sobrepostos. Dois triângulos que se correspondem, ângulos correspondentes, são congruentes. Lados opostos a um ângulo correspondente, lados correspondentes ou lados homólogos são congruentes. Vamos lá, congruência de triângulos. Dois triângulos que se correspondem, ângulos correspondentes. Aí aparece aqui, ó. Eles se correspondem. Eu posso pegar esse triângulo e sobrepor esse. Então, eu considero os dois, né, que são congruentes. Olha só, triângulos congruentes. Vamos ver para a representação. O lado AB, esse lado aqui, é congruente com o lado MN. Esses dois lados aqui são iguais.
os lados AC é congruente com o lado MP. E o lado BC é congruente com o lado NP. Vamos, cada caso de congruência de triângulos recebe um nome especial, tá bom? Por exemplo, vocês já devem certamente ter notado que a definição de triângulos congruentes estabelece 6 relações de congruência, 3 entre lados e 3 entre ângulos. Chamamos de ângulos congruentes, chamamos de caso de congruências, algumas situações especiais nas quais não é necessário verificar as relações. Vejam bem, são 3 casos. Deixa eu só voltar aqui para me explicar cada um. Caso, lado, ângulo, lado. Dois triângulos são considerados congruentes se possuem 2 pares de lados correspondentes, respectivamente, congruentes. E os ângulos formados por esses pares de lados correspondentes também são congruentes. É esse exemplo aqui, ó. Aí temos o segundo caso, que é o caso ALA, ângulo, lado, ângulo. 2 triângulos são congruentes se possuem um par de lados correspondentes congruentes. E se os ângulos correspondentes adjacentes a esses lados são, respectivamente, congruentes. Aí tem o terceiro caso, que é lado, lado, lado. 2 triângulos são congruentes se possuem os 3 lados correspondentes, respectivamente, congruentes. O que quer dizer que eles são respectivamente iguais, tá? O caso lado, ângulo, ângulo oposto. 2 triângulos são considerados os congruentes se possuem um par de lados congruentes, correspondentes e congruentes, um par de ângulos correspondentes e adjacentes a estes lados e congruentes. E o par de ângulos opostos a esses ângulos também são congruentes, tá? Os ângulos opostos também são congruentes. Aí tem um caso especial, gente, válido para triângulos retângulos, somente para triângulos retângulos. 2 triângulos retângulos são congruentes se possuem as hipotenusas congruentes e um par de catetos correspondentes congruentes. Vamos à mediana e baricentro. Imagina esse triângulo aí. E vamos falar dos elementos notáveis. O que vem a ser a mediana, a altura e a bissetriz interna? Vamos entender o que são essas 3 coisas. Bem, ainda tem a mediatriz, é isso? Mediana de um triângulo é o segmento de reta que tem uma das extremidades no vértice do triângulo e a outra extremidade no ponto médio do outro lado, oposto. Ora, veja bem, ó, a mediana AM, ela é a mediana relativa ao vértice A, porque começa aqui no vértice A, ó, do triângulo ABC. E divide a parte aqui, ó, de baixo, esse lado aqui, ó, em 2 lados exatamente iguais. Então, é chamado de mediana. Olha quantas medianas foi possível fazer aí, ó. Partindo do ponto do C, do ângulo C, lá, ó, do outro lado, né? Formamos o ponto P. E esse lado é igual a esse. Partindo do ponto A, que já foi comentado, divide o outro lado oposto em 2 lados iguais, com a mesma medida, ó. Esse é a mesma medida desse. Partindo do ângulo B para o outro lado, o lado oposto, nós temos N, que divide esse lado em 2 lados congruentes, ok? AM é a mediana relativa ao lado BC, BN é a mediana relativa ao lado AC, CP é a mediana relativa ao lado BC. As 3 medianas de um triângulo cruzam-se em um ponto chamado baricentro. Esse ponto G aqui, ó, ele é chamado de baricentro do triângulo.
O elemento de composição bari, de origem grega, significa grave, gravidade. Assim, baricentro quer dizer centro da gravidade. Centro de gravidade, desculpa. Propriedades do baricentro. O baricentro divide a mediana na razão de 2 para 1. Então, AG é igual a 2 que multiplica GM. Ó, aqui tem um ponto G. Ó. Então, AG é igual a 2, duas vezes GM. Daqui para cá, nós temos duas vezes essa medida aqui. Certo? E aí, o baricentro vai ser bem aqui. Show! Muito bom. Vamos lá. Passando adiante. Olha só. Tem as medidas da mediana na razão de 2 para 1 das 3 medianas. Ok. Altura e ortocentro. Então, conforme a gente viu agora, né, a mediana está relacionada ao baricentro, enquanto a altura está relacionada ao ortocentro. Vamos lá. A altura de um triângulo é o segmento de reta que tem uma das extremidades no vértice do triângulo e a outra no lado oposto a esse vértice, sendo perpendicular a ele. Vamos entender isso no desenho. Olha isso. Começa daqui, a altura vem numa reta e forma um ângulo de 90 graus com o lado oposto a esse ângulo, certo? Sendo assim, nós temos os pontos B, C, D. Ó, B, C e D. Eles estão alinhados, tá certo? AD é perpendicular ao lado BC. Ó. AD é perpendicular ao lado BC, certo? A é um dos vértices do triângulo. AD é a altura relativa ao lado BC. Nós podemos também calcular a altura relativa aos outros lados. Vamos ver agora. Olha quantas alturas, ó. Altura relacionada ao lado C, altura relacionada ao lado B. E a primeira que fizemos agora, altura relacionada ao lado A. Esse ponto H aqui, eu apresento, tenho o prazer de apresentar para vocês, certo? Que depois que nós encontramos todas as alturas, nós encontramos o ortocentro, que é aqui, ó, o ponto de encontro entre as três alturas. As três alturas de um triângulo ou seus prolongamentos cruzam-se em um único ponto chamado ortocentro do triângulo. Altura de um triângulo retângulo. Vamos lá. AB é a altura relativa ao lado BC, ó. AB, daqui para cá, é a altura relativa ao lado BC, certo? BC é a altura relativa ao lado AB. Temos aqui o lado AB, ó. AB, AB. Aí é cruzando, tirando, partindo daqui, ó. Para cá, nós temos a altura BC, que é o inverso. É como se a gente pegasse e colocasse ele de pé, tá certo? E, por último, nós temos a altura BD, que é relativa à hipotenusa. Esse lado aqui é chamado de hipotenusa. Mas vamos entender uma coisa, um conceito importante. Falei de hipotenusa agora. Esses lados aqui, ó, que formam o ângulo de 90 graus em um triângulo retângulo, é chamado de catetos. Esse lado que se opõe ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. B é o vértice do ângulo reto e é o ortocentro. Olha, gente, onde é que é o ortocentro desse triângulo? Bem aqui, ó. Certo? Isso no caso do triângulo retângulo.
A altura de um triângulo obtusângulo. Olha, essa altura vai sair aqui fora, ó. Quando você for fazer os prolongamentos, ela vai ficar fora. Tá bom? Deixa eu só pular isso aqui, que depois vocês vão ver isso com mais tranquilidade. Vamos lá. Bissetriz interna e incentro. Bissetriz interna de um triângulo é o segmento de reta que tem uma das extremidades em um dos vértices do triângulo. Divide o triângulo, o ângulo desse vértice em duas partes congruentes. E a outra extremidade pertence ao lado oposto. Então, nesse ponto, nós vamos ver um triângulo, certo? E vamos entender a bissetriz. Aqui a bissetriz é o lado AS, que é a bissetriz interna. Interna porque vem para dentro do triângulo, certo? E ela acontece da seguinte forma. A bissetriz, ela vai... AS é a altura relativa ao lado BC. BU é a altura relativa ao lado AC. CT é a altura relativa ao lado AB. E I é o incentro. Olha aqui o que acontece aqui, ó. Nesse caso, ao invés de a gente dividir os lados, a gente vai dividir os ângulos em dois ângulos iguais, ó. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui é igual a esse, e esse ângulo é igual a esse. Aí vocês podem perguntar assim, professora, mas como que isso é possível? Com o uso de um instrumento, certo? Usado muito em geometria, chamado de transferidor, certo? As três bissetrizes internas de um triângulo cruzam-se em um único ponto, chamado de incentro do triângulo, tá bom? Nós vamos deixar para estudar as propriedades do incentro em outra aula, tá bom? É isso, tá? Daqui a pouco vocês vão ter a oportunidade de trabalhar um pouco mais sobre isso aqui no Tira Dúvidas. Um abraço e até o nosso próximo encontro.